Boa tarde, Bruno Barros. Boa tarde, Cátia Navarro. Olha aí a gente aqui. Boa tarde, gente. Boa tarde, pessoal. No Sem Censura de hoje, nós vamos falar da peça Diário do Farol, da mostra A Biblioteca à Noite, de violência e também vamos ter música. O premiado ator Telmo Fernandes está em cartaz com o Diário do Farol, uma peça sobre a maldade no Sesc Copacabana, aqui no Rio de Janeiro. O espetáculo é baseado no livro de João Ubaldo Ribeiro, a partir de uma ideia do saudoso Domingos de Oliveira. Isso mesmo. O guitarrista e compositor Pedro Silveira acaba de lançar o primeiro álbum solo, Bons Ventos. O disco nasceu inteirinho no violão, com músicas inéditas num momento especial da vida de Pedro, em que ele casou e se tornou pai. Muito bom. Bom, uma viagem por 10 bibliotecas reais ou imaginárias. Esse é o tema da exposição A Biblioteca à Noite, realizada pelo diretor canadense Robert Lepage e a companhia Ex Machina. Regina Pinto é diretora do Sesc Rio de Janeiro e ela vai falar sobre essa mostra que será aberta ao público nesta quinta-feira no Sesc Copacabana, aqui no Rio de Janeiro. Os casos de violência por entregadores e prestadores de serviço têm aumentado, especialmente contra pessoas idosas. Para dar dicas de segurança, caso você more sozinho, nós vamos conversar com a delegada Sueli Murá, da Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa da Terceira Idade. Você aí de casa está super convidado a participar do nosso programa. É só colocar a hashtag Sem Censura nas redes sociais. Tem o WhatsApp também, 021 99903 5329. Isso, gente, vamos participar desse programa alegre que começa agora com Bons Ventos. Oba. Não é isso, Bruno Barros? É isso mesmo. Bons Ventos o trazem ao Sem Censura. Obrigada, Pedro. Vamos lá. Pedro Silveira, vem para cá contar para nós que bons ventos foram esses que fizeram com que você fizesse melodia tão linda, não é? E que você estivesse aqui com a gente hoje para comemorar tudo isso. Maravilha. Boa tarde, Bruno, boa tarde a todos vocês, boa tarde, Cátia. Pois é, o processo de feitura desse disco atravessou vários momentos importantes da minha vida, incluindo o meu casamento, incluindo uma gravidez, aí tive que mudar de apartamento, e eu resolvi estender e aceitar que esses bons ventos estavam soprando e estendi isso à minha carreira. Então, debutei com esses bons ventos. Acabei de fazer um show de lançamento no dia 29 de agosto. Foi maravilhoso.
E aí, continuando a soprar esses bons ventos aqui hoje em rede nacional com vocês. Não, e é tão interessante como tudo é uma questão de referencial, né, pessoal? Quer dizer, os bons ventos dependem da gente olhar aquele momento da vida da gente como um momento muito positivo. É o momento do casamento, é o momento que o filho nasce, é um momento que você está em êxtase para produzir. Você sentiu que isso fez diferença? Eu senti com certeza, assim, e é isso que você falou, tem um momento que a gente tem que aceitar, né? Então, assim, às vezes, primeiro eu recebi um chamado interno de que eu tinha que fazer o disco, e aí eu já tinha algumas ideias, já tinha umas músicas encaminhadas, assim, e eu chamei o meu pai para produzir comigo, que é o Ricardo Silveira. Falei, olha, você é a pessoa adequada para isso, me ajuda, sou fã do seu trabalho, mas você precisa ter paciência comigo, vamos devagarinho. E aí foi isso. O disco, eu ainda não tinha todas as músicas, mas eu já tinha uma ideia do que eu queria. E o próprio processo foi me inspirando. Então, assim, tem música que foi feita na lua de mel, tem música que foi feita já quando eu sabia que o Antônio estava vindo, meu filho. Então, acho que tudo isso foi contribuindo para que o disco ficasse do jeitinho que ficou. É engraçado, e aí você fala, realmente, o Ricardo, um grande guitarrista, você também teve o apoio do Léo Gandelman, não foi? Exatamente. O Léo gravou uma das faixas do disco, ele foi participação especial, e o Léo também é quase um tio para mim. Inclusive, ele gosta que eu chame ele de tio, ele só me chama de sobrinho. A gente tem uma relação muito legal, a gente, inclusive, a gente já teve programa de música na rádio, na MPB FM e na Paradiso FM. Na MPB era um programa só de música instrumental, em que a gente recebeu convidados incríveis, desde Rui Castro, Hermeto Pascoal, Ed Mota, Marcos Valle. Foi um período muito rico para mim e para ele também. A gente aprendia muito com as entrevistas. E depois, na Sul América, na Paradiso, a gente teve um programa que era um pouco mais amplo, enfim, a gente tinha bastante liberdade, tinha bastante coisa instrumental também. Você era entrevistador? Não, eu era produtor, montava os programas com ele, mas ele gostava de ficar falando meu nome no ar, assim, não é isso, Pedrinho? O Pedrinho está aqui dizendo. Eu era produtor e ele apresentava. Coisa bem de pai, você não achava isso? Exatamente. Não é? Fazia questão de dizer que o filho estava junto com ele ali. Exatamente. Né? Ele tem um carinho muito grande por força. mim. Para mim foi muito bom poder contar com ele no disco. Inclusive, teve uma outra coisa muito legal que, enfim, eu tenho uma família musical, né? Meu pai, o Ricardo Silveira, e eu tenho um tio por parte de mãe, que, na verdade, é o cupido deles, que é o Cláudio Infante, que toca bateria, um super batera, e ele gravou no disco também. Eu convidei ele foi lá com o maior amor, maior dedicação. Para mim, isso foi uma grande realização, botar todo mundo no mesmo disco, em família. Eu ia até entrar nesse caminho agora com você, que é o caminho da importância da família, muitas vezes nos rumos que a gente dá à nossa vida, os trabalhos que a gente escolhe, não é? Com quantos anos que você começou a tocar, que você entrou na música? Olha, eu comecei cedo, mas enfim, era brincadeira. Assim, com 7 anos eu comecei a tocar bateria, e aí eu morava nos Estados Unidos na época. Quando eu voltei para o Brasil, ninguém deixou eu montar bateria em lugar nenhum, em apartamento. Falou assim, a bateria não vai rolar, não, cara. E aí eu tive um período um pouco mais distante da música no sentido da prática, né, mas sempre envolto em boa música, acompanhando meu pai nos shows e tal, gravações. E aí, com uns 11 para 12 anos, eu resolvi tocar guitarra, mas sempre na brincadeira. Assim, aí, com uns 18 anos, eu lembro que eu falava assim, não, vou fazer vestibular para uma outra faculdade, aí eu vou poder estudar minha música em paralelo, achava que ia ser moleza, acabou que entrei para economia, acabei abandonando, já a música começou a falar mais alta, aí fiz faculdade de música depois. O que você achou da economia do tempo que você fez a faculdade? Rapaz, eu achei que ia ser mais fácil. Porque eu era bom com números na escola, gostava de matemática e tal, mas aí algumas coisas contribuíram, porque a aula era de manhã, eu comecei a tocar de noite na mesma época. Então, não ajudou, cara. Eu comecei a perder aula, estava desestimulado, já conhecendo como é que era o mercado da música, né, coisa de tocar e remuneração. Então, teve um momento que eu decidi, avisei em casa, falei, não vai rolar para mim isso aqui. Eu vou fazer faculdade, que eu sabia que era importante para eles, assim, meus pais, minhas avós sempre falavam, você tem que fazer uma faculdade, menino. E eu fui na deles. Você sabe que muita gente diz, já ouvi muita gente fala, não é? Que quem é bom em matemática, se quer ficar melhor, faça música, porque tem tudo a ver. É mesmo? Olha, tem um lado da música que é bem matemático, assim, principalmente os ciclos, as quadraturas, a harmonia, ela anda às vezes de 4 em 4, de 8 em 8,
Mas tem um caminho longo entre a matemática e a música. Pedro, vamos mostrar o seu CD, que está aí com uma Claro. capa linda, linda, Aqui, linda de ó. morrer, essa Esse aqui capa. é o Bons Ventos. Essa capa aqui foi uma capa de um grande amigo meu, que é o Felipe Marones, um super designer. A gente ficou conversando bastante assim sobre o que a gente queria mostrar. A gente queria uma coisa de movimento, a gente queria leveza. Está mostrando, O tá disco, mostrando. tá mostrando. Isso. O disco tem uma leveza. Como você falou, são músicas que nasceram ao violão. Na verdade, são músicas que nasceram assim nos momentos de relaxamento mesmo, que eu não estava me preparando para nenhum repertório de show de alguém ou tocando em alguma peça de teatro. Era aquele momento que eu chegava em casa, bons ventos traziam boas ideias e aí, enfim, eu queria preservar essa nuance, assim, essa leveza. Então, Isso é foto ou é uma pintura? isso é uma foto, cara, com um diafragma com velocidade baixa, né, Que é dar uma borrada. dá uma borrada. Então, isso aqui é o mar, na verdade. E ele foi super feliz, cara, nessa capa. Assim, eu adoro essa capa. Muita gente tem falado comigo sobre ela, inclusive. Pedro, e quem quiser, por exemplo, conhecer o seu trabalho mais de perto, tem algum show que vem por aí? O CD, Sim. como é que pode ser encontrado? Sim, bom, por partes. Agora, dia 12, quinta-feira, eu vou fazer um pocket show desse disco, né? Vou fazer na Casa Correio, no espaço da Toca Arquitetura, que chama Estúdio Elan. Elas fizeram um ambiente em homenagem ao Ney Matogrosso, assim, um Ney fora dos palcos, então tem uma coisa rústica de casa de campo, assim. E elas me fizeram um convite, eu fiquei super feliz, eu fiquei pensando como é que eu ia me adequar àquele ambiente tão íntimo, assim. Então, pensei nesse formato mais enxuto, vai ser guitarra e teclado, com Antônio Guerra, um grande pianista. Então, dia 12, quinta-feira, às 19 horas, na Praça Mauá, na Casa Correio. E aí, quem quiser me achar nas redes, Pedro Silveira Music, tanto no Instagram quanto no Facebook. Mês que vem o site está ficando pronto, então eu lanço o site também, pedrosilveiramusic.com. E mês que vem também tem um single novo que eu vou lançar, que é praticamente um bônus track do disco. Eu, por ocasião de uma gravação de um vídeo que eu prestei uns depoimentos sobre o disco, junto com meu pai, inclusive, a gente aproveitou que estava junto, fez uma versão da música que ele grava no disco, de duo, então um single com 2 guitarras só. Também mês que vem também essas novidades. Bom, então, muita felicidade para você, né? Um beijo enorme para sua mulher Muito e para o seu obrigado. filhinho, não é? Que Muito levaram obrigado. você a esses ventos tão positivos. Maravilha, Não é muito isso, obrigado, Pedro? um prazer estar aqui. Isso, gente, bons ventos vão trazer o Pedro ao final do programa e ele vai tocar mais uma vez para a gente. Agora nós vamos para o intervalo. Sem censura, volta já. Nós estamos de volta com o Sem Censura e agora para falar de um tema, né, que é um tema que a gente até preferia que não existisse, que não tivesse acontecendo, mas é o medo das pessoas hoje de chamarem qualquer pessoa para fazer um serviço em suas casas e quem é que vem? Qual é o nome dessa pessoa? Que horas que vem? Pode se identificar primeiro? Eu prefiro que seja mulher. Não, eu prefiro que seja homem. E tudo isso vem acontecendo. Agora, o pior é quando há violência e aí a gente parte para a delegada Sueli Murat, que sabe muito bem o número de casos que vem ocorrendo, principalmente com idosos. Boa tarde. Boa tarde. Microfone? Boa tarde. Isso. O que a gente pode dizer sobre o volume de acontecimentos com pessoas que recebem entregadores ou então pessoas que vêm fazer serviços em suas casas e que, de repente, se tornam vilões, ou seja, ao invés de prestar o serviço, acaba sofrendo algum tipo de violência por conta daquilo? Sim, isso é muito importante que a pessoa denuncie. Muito importante que chegue ao conhecimento da autoridade policial para que a gente possa traçar um perfil das pessoas que estão sendo vítimas de violência. E as modalidades são várias. Então, o idoso, que eu vou falar hoje do idoso, ele é a principal vítima dos pedidos por aplicativos. Meio de transporte, pedidos de alimentos, né, que muitas vezes fazem as chamadas via telefone ou então pelo próprio aplicativo.
pessoas que não têm quem oriente efetivamente, né? Tem que ter o cuidado de não deixar entrar aquela pessoa que não foi convocada para que preste o serviço. Muitas vezes recebemos em casa ligações dizendo que querem marcar hora para um serviço que você não pediu. Então, tem que estar atento para saber quem vai receber, o horário, se tem alguém por perto e a própria vigilância dos prédios, né? Porque o idoso ele é o principal alvo do estelionatário, daquelas pessoas que querem obter vantagens indevidas. E são golpes muito conhecidos, e eu acho que esses golpistas, os sequestradores, enfim, vigaristas que querem tirar proveito dessas pessoas, elas criaram uma técnica, um método que é tudo muito convincente, né? A pessoa acredita porque faz sentido, uma coisa vai linkando a outra, e se você não tem a esperteza, a sagacidade de ali na hora sacar, putz, eu não fiz isso, eu não sou cliente desse banco para receber tal e-mail, porque geralmente tem uma proposta muito sedutora por trás também, para atrair a atenção. É verdade, Bruno. Muitas vezes a pessoa tem que estar atenta. Receber uma ligação. Todas as ligações aflitivas têm o mesmo som. Mãe, pai, vó, estou sequestrada. Tem que estar atento. Tem que estar com os telefones daquelas pessoas que são vulneráveis ali ao lado, próximo. Tem que ter pelo menos 2 telefones para fazer uma ligação de imediato. Eles sabem que qualquer coisa que aflija o idoso é mais difícil ele tomar decisões imediatas. Então, gera um medo, né? E, muitas vezes, que é nessa situação de fragilidade que aquelas pessoas que estão agregadas para cometer crime contra o idoso agem. Agora, doutora Sueli, como é que faz quando é alguém que você jura que é seu conhecido? É uma empresa que você costuma chamar. A gente ouviu até um caso recentemente de uma idosa conhecida nossa, que ela chamou uma empresa de gás para consertar o gás na casa dela e, na verdade, ela estava super acostumada a chamar aquela empresa, ela tinha plena confiança, ela estava esperando como ela esperava por outras vezes. E, de repente, quando veio um funcionário que travou uma discussão ali com ela e depois, a partir dali, foram 20 minutos em que ela sofreu violência, foi espancada e só foi salva porque chegou uma diarista, enfim, abriu a porta, que também sofreu violência e aí chamou o porteiro. Como é que faz quando é um caso desses? Bom, essas pessoas trabalham exatamente como oportunistas. Sabem que há um hábito de chamar determinadas pessoas, determinadas empresas, e estão ali atentos, né? E entram, violam, às vezes, a residência do idoso, que acha que procurou a pessoa certa, ou que pagou a conta corretamente, ou que precisou daquele serviço imediato e está contratando a pessoa indicada pelo porteiro, pelo vizinho. Então, trabalham na situação de oportunista, na fragilidade do idoso. E, nesse caso, o que assim, a senhora aconselharia? Olha, deixa a porta aberta enquanto ele faz o serviço, ou fica com o celular na mão. Que tipo de atitudes poderiam existir para que houvesse, pelo menos, uma prevenção numa situação dessa? Sempre convocar alguém, chamar para fazer o serviço quando tiver alguém por perto, sabe? Sempre. Está uma pessoa da família, quando estão todos trabalhando, um vizinho ao lado. É muito mais fácil, dá uma sensação de segurança. É muito importante. Muito importante porque a pessoa, às vezes, se afasta rapidinho para ir ver, apagar o fogão, né? O fogo. Está fazendo 2, 3 coisas ao mesmo tempo? Não pode. Tem que ficar atento. Eu tenho uma mãe de 99 anos. Uau. Lúcida. Totalmente lúcida. Ela mora só? Não, mora comigo, porque precisa. Né? Não tem...
Ela mora longe, mora no Rio, mais longe da minha casa, e ela está sempre atenta. Eu sempre digo, mãe, ó, atendeu o telefone? Ah, isso é fulano, é sua filha. Ela desloga, ah, não é mesmo, desliga o telefone. Como é o nome da pessoa que saiu? O fulano está? Ela não atende. Ela tem um outro telefone que a gente tem um reservado para falar com ela. O telefone celular dela, que ela tem até o WhatsApp, né? Mas é muito importante, a tecnologia é muito rápida, o idoso vai ficando para trás. Às vezes as pessoas estão adoecidas, sai alguém que acompanha normalmente para comprar um remédio, para uma emergência. Não pode deixar de estar atento, nem o idoso, nem quem cuida do idoso, tá? É muito importante. Sueli, eu estava lendo aqui a sua cartilha que você trouxe, e aí tem os golpes mais conhecidos, golpes famosos e que, mesmo conhecidos, eles continuam acontecendo. E aí tem um que é o bilhete de loteria premiado. Que golpe é esse? Esse é o golpe que a pessoa, os idosos são o principal alvo. É uma pessoa bem simples, mal vestida, diz que veio do interior ou de outro A estado. abordagem é feita na rua. Normalmente normalmente. Ou então quem está saindo do banco, entende? Eu preciso trocar esse bilhete que está premiado, só vai abrir 1h da tarde, estou aqui desde ontem na praia, dormindo. Isso acontece muito em Copacabana. Então, a pessoa... Esse bilhete aqui vale 200 e tantos mil reais, mas eu entrego a senhora por 70 mil. Isso aí é uma torpeza bilateral, né? Mas a pessoa aceita. E, muitas vezes, você vê o idoso que tem aquela poupança de anos e anos, gente. E ela cai no conto. Entrega tudo. Do vigário, que a gente costuma dizer. Não, o estelionatário, ele é muito cuidadoso, ele é ardiloso. O ardil prevalece e aquela pessoa acha que vai ter vantagem e o prejuízo é dela. E o conto da aposentadoria? O conto da aposentadoria vem por conta. Hoje está mais difícil. É regularizar, igualizar o pagamento atual, quer dizer, o benefício. Ele sai e diz assim, não, olha, o seu benefício está defasado, me dá todos os dados, a pessoa paga uma parcela e, daqui a pouco, não tem como receber o que ela esperava. O ideal, nesse caso, é que a pessoa também vá, se for receber o benefício, sempre com alguém, né? Com um filho, um parente, para que o outro não veja que o idoso, por exemplo, está sozinho. É uma forma de afastar o estelionatário. Banco. O idoso não pode ir sozinho para o banco. Porque, às vezes, as pessoas que estão ali transitando são pessoas esperando, aguardando a oportunidade de ver uma senha. Entende? Falando em banco, tem um aqui que é o golpe do cartão engolido, também chamado de chupa-cabra. O que é isso? Esse é o cartão que a pessoa bota. Tem alguém por perto, tem sempre um estelionatário, né? Uma pessoa que quer ter uma vantagem indevida, e o cartão está ali, ela vai chamar aquele telefone que está sempre ali na parede, né? E cai num número, ou um número exatamente onde tem alguém que atenda, e ela dá um número da senha, o número do cartão, todos os dados para que possa obter aquela vantagem devida. Diz quanto quer. E, às vezes, fora do horário de atendimento. Eu tive um caso, uma pessoa de 8 horas da manhã, estava um homem todo de terno, ajudando um idoso, que 8 horas é para se livrar daquele tumulto de quando abre o banco. E estão ali exatamente para fraude. Não, e o que você está falando é tão interessante, são pessoas que se vestem muito bem. Então, na verdade, é difícil de você, até um idoso, prever, olhar e duvidar. Em geral, acredita, não é? Verdade, é. As pessoas, na verdade, falam bem e se dirigem com carinho ao idoso. O estelionatário tem esse perfil. São verdadeiros atores, né, não, Theo? Atores que seriam capazes de ganhar um prêmio por sua performance. Tem um golpe da mula.
O golpe da mula é quando deixa alguma coisa que não está previsto em embarque. Muitas vezes Pede para levar, né? Olha, eu estou com uma levar, sacolinha aqui, pode o senhor pode deixar levar. entregar na primeira parada, ou deixar com o motorista, ou com quem vai arrumar as coisas dentro do ônibus, né? Naquele compartimento onde vão as malas, aí entra, pode botar lá, eu esqueci de deixar essa encomenda, a pessoa já entrou, ou então vai estar esperando. O idoso, ele realmente é o alvo daquelas pessoas que querem tirar proveito de situações momentâneas e que sabem que está errado. Porque muitas vezes deixam até criança com idoso. E aí, nesse caso do golpe da mula, o que geralmente vai dentro desses pacotes com os idosos? Vai droga, né? Normalmente é droga. Quer dizer, o idoso ainda corre o risco de ser preso, caso sem dúvida, tem a polícia que explicar, pare né? com aquele pacote. Exato, porque se é, por exemplo, se é avião, passa ali naquelas máquinas, né? Ele acha que pode tranquilamente. Delegada, tem algum número de contato, algum site que seja possível para que as pessoas tenham mais informações sobre esses casos, que a senhora possa passar para nós aqui agora no programa? Nós temos uma cartilha, tá? Onde vem os crimes, os delitos que são mais usados, né? Onde o idoso é vítima e vítima constante. Tem muitos outros, tá? Muitos outros, mas o cuidado é o mais importante. A delegacia funciona na Rua Figueiredo Magalhães, esquina com Toneleiro. Nós temos vários telefones, temos e-mails, também temos canais que noticiam crimes praticados contra os idosos. O Estatuto do Idoso, ele começa, os crimes começam no artigo 95 e terminam lá pelos 108, 109. E, por dia, nós atendemos cerca de 30 pessoas, tá? Qualquer delegacia tem atribuição para ouvir o idoso e registrar o fato. No Brasil inteiro? No Rio de Janeiro, só tem uma delegacia especializada do idoso. Todas as outras têm atribuições concorrentes, porque não é possível que se tire, que o idoso que vai reclamar que foi vítima de um crime, na Baixada Fluminense tenha que ir para Copacabana, na região dos Lagos tem que sair. Então, as atribuições são concorrentes, o crime praticado contra o idoso. Eu só vou dar um telefone da nossa delegacia, nós temos vários. 2333-9260, 9265, 9277, e nós atendemos na medida do possível, porque o idoso que está sendo atendido, ele demanda muita atenção. Porque ele não vai contar um fato, ele vai contar o desenrolar do fato. Tem que ter, na verdade, o carinho por esse idoso, escutar, porque não é só o idoso que chega com o caso, né, doutora? Ele chega com a aflição, com a angústia da traição e da maldade que ele sofreu. E como é difícil para a gente, né, doutora, encarar que existe essa maldade. Você está falando e eu estou assim, meu Deus, como é que alguém pode ver um velhinho chegando num banco para pegar aquele dinheirinho suado da aposentadoria e toma aquilo e vai embora e deixa aquela pessoa ali, porque você um dia será idoso também. E aí eu vou entrar no assunto, não é isso, Telmo? Da sua peça que fala sobre maldade. E é tão pertinente, porque como é que pode? A maldade existe, mas é tão difícil da gente encarar, né? Difícil, Bom, boa tarde, primeiro, um prazer poder estar aqui. Boa tarde, Telmo. Com a Regina. Eu agradeço muito, antes de mais nada, ao SESC, a oportunidade de poder fazer essa minha temporada. O SESC, o meu espetáculo é o Diário do Farol, e o SESC é o nosso farol, é o farol da cultura no Brasil hoje. E é interessante que a peça, né, o livro do Baldo, que é baseado no livro do João Baldo Ribeiro, né, o Diário do Farol, ele fala que o tempo inteiro que este homem que narra essa história, ele é um homem como outro qualquer. Um trecho do espetáculo, do livro, diz assim: alguém como eu sempre pode estar perto de você. E é a mais pura verdade. É o que acontece com o idoso,
você, quando menos espera, você pode sentar do lado de alguém na condução ou em qualquer outro lugar com uma pessoa que pode ter cometido as maiores atrocidades na vida e você não sabe. E aquela pessoa está do seu lado, pode não acontecer nada, como pode acontecer. E acho que a peça fala muito sobre isso e a peça traz muita reflexão para o espectador, né? E é um projeto que, para mim, eu sou muito grato de poder fazer nesse momento. Acho que é um momento muito propício, acho que o espetáculo fala sobre diversos assuntos que estão muito em voga hoje, né? Estão sendo levantados hoje. Então, para mim, é muito bom. Eu sinto uma repercussão das pessoas que vão assistir, eu sinto uma reflexão. Acho que as pessoas saem mexidas e falam, nossa, eu vou... E eu recebo mensagens depois, nossa, eu estou aqui 2 dias pensando no espetáculo. Se a gente tivesse que resumir para quem está, por exemplo, agora assistindo o programa, a história da peça. Então, a história é um cara começa a falar, ele não é identificado, assim, ele não tem um nome, ele vive num farol desse no meio do mar, né? E ele começa a contar, eu vim aqui contar para vocês a minha história. A minha história eu vou contar toda a verdade da minha vida e eu vou contar porque é essencial para mim contar isso. E ele começa a contar toda a história da vida dele, que é parte na infância, de abusos sofrido pelo pai, abusos de violência. Ele narra, inclusive, que na cabeça dele, né, e como ele se lembra dos fatos, o pai matou a própria mãe, e, a partir daí, ele vai desencadeando uma série de questões, e ele vai contando tudo, e ele tem um traço de psicopatia, que ele fala o tempo inteiro, que ele conta essa história muito pela vaidade pessoal dele, de contar essas coisas que ele passou. Então, a peça é um livro brilhantemente escrito pelo Baldo. Ele foi escrito em 2002, e eu tenho até para mim que eu acho que, quando ele escreveu esse livro, no início desse novo século, eu acho que era para mostrar, talvez, olha quantas barbaridades aconteceram no último século, e acho que é importante mostrar isso para que não se repita, né? A peça trata de diversos assuntos que, infelizmente, estão muito em voga hoje, né? Foi muito chocante, assim, que quando eu e o Fernando Filbert, que é o diretor do espetáculo, nós fizemos a adaptação, eu e ele. E quando a gente se debruçou para finalizar a adaptação, a gente pensa assim, nossa, olha que impressionante, cara, parece que foi escrito hoje. Né? A peça trata sobre feminicídio, a peça trata sobre os abusos da igreja, a peça trata sobre a ditadura militar, mais a questão da tortura. E, enfim, são temas que estão aí hoje, né? As pessoas estão discutindo, cada um com seu ponto de vista. Então, acho importante trazer a voga de novo, com um olhar crítico, um olhar reflexivo. E eu acho que o tema da peça tem uma coisa interessante, que eu acho que é o vilão, não aquele vilão de telenovela que faz aquelas... É um vilão real, é um vilão que a gente conhece no dia a dia, né? Que faz uma maldade completamente aplicável. Exatamente. Ele é o grande mote, na verdade, de quando a gente criou o espetáculo, né? Eu e Fernando. E eu acho que o monólogo, nesse sentido, ele é tão legal. Assim, foi o primeiro monólogo da minha carreira, né? Eu tenho quase 30 anos de carreira e fiz bastante teatro já na vida, mas é uma relação tão íntima, né? É um trabalho tão íntimo, e até porque nós fizemos a adaptação também, então a gente tem muita liberdade um com o outro. O Fernando, foi um parceiro incrível, dei total liberdade para a gente trabalhar, e era muito importante que esse cara tivesse muita humanidade. Que o público olhe e fale, caramba, esse cara pode estar... Eu posso encontrar esse cara lá fora, eu posso encontrar esse cara na esquina. Né? Era muito importante isso. Era importante não ser o vilão, uma coisa assim. Né? A gente até brincava, não pode chegar perto do espectador. Você está aqui? Não, é outra onda. É realmente um cara humano, muito verdadeiro. É um cara, como ele mesmo diz no texto, um homem como outro qualquer. Você fez um mergulho como ator nesse personagem, e aí eu te pergunto, o desgaste também que não deve dar de você saber que você ali é muito humano, etc., mas que por dentro você está realizando um personagem que é absolutamente da maldade, ou seja, ele vai praticar crimes. E ficar lidando com maldade também o tempo inteiro, né? Lendo, reconhecendo. Eu acho que dá uma badzinha, não? Dá um pouquinho. Cara, assim, eu até comentei isso, que a gente, toda quinta-feira, estou fazendo lá no Sesc Copacabana, né, o espetáculo.
E toda quinta-feira a gente tem um bate-papo depois, um debate que é super bacana. Na última quinta-feira foi com o José Magalhães, que é um delegado da Polícia Civil, que é até um dos roteiristas do seriado da Divisão, do Globoplay, que até eu fiz parte, que é um grande amigo e foi ótimo. E tem sempre debates, então, Tem. Na próxima depois? quinta agora vai ser com o psicanalista Joel Biermann, que escreveu sobre a maldade. Vai ser incrível esse debate de quinta-feira agora, depois do espetáculo, vai ser incrível. Então, me perguntaram, fizeram uma pergunta parecida. Cara, assim, eu sou um ator que eu trabalho assim, eu acho que o ator, eu acredito em todo tipo de trabalho. Cada personagem vai me trazer uma história, vai me trazer uma motivação. Para determinados personagens, o mergulho vai ser mais profundo, para outros nem tanto. Mas o tempo inteiro eu mantenho o racional em algum lugar. Temos que manter. Tem que manter, senão você pode até enlouquecer, realmente. E a minha escola, cara, eu trabalhei muitos anos com o Antônio Abujanra. E o Abujanra, genial, um grande mestre, assim, ele sempre fala muito do ator científico. O que é o ator científico na teoria dele? É o cara que a gente consegue, todo o processo de ensaio, você vai ganhando coisas, você vai se enriquecendo. Então, o ator científico é aquele que consegue repetir o que você ganhou de bom nos ensaios, repetir para aquilo acontecer. Isso não te impede de você ser criativo, de você usar a sua intuição, mas é de você aprender o que você fez de bom, que aquilo vai servir ao espetáculo e vai servir ao personagem. Então, eu sou muito dessa escola, assim, eu sou muito científico nesse sentido. E tem um certo distanciamento também, tem porque muito, senão porque ele, na verdade, ele está contando os fatos que ele viveu. Ele se isola num farol, esse cara vai viver num farol porque ele não vê mais assim. Ele fala, tem uma fala que ele fala assim: eu não tenho vontade de contar mais nada, a minha vaidade já está satisfeita. Então, nesse ponto da psicopatia, quando ele chega à conclusão, a minha vaidade está satisfeita, ele vai se isolar no farol. E vaidade é uma coisa que talvez seja o pior dos pecados e o que leva a todos. Maravilhoso. Olha uma das falas da peça. A vaidade é a origem de todos os pecados, que até a igreja evita mencioná-la como tal, preferindo incluir o orgulho entre os pecados capitais. Você já viu o espetáculo, Bruno? Não. Mas eu acho a vaidade Você está sabendo muito. A vaidade eu acho um problema seríssimo. É seríssimo. E vai puxando, né? Porque, na real... E assim, o cara, ele tem que ser um cara sedutor, ele tem que ser um cara também... Ele gosta de contar aquela história. Em determinados momentos, você sente que ele fala de barbaridade, mas assim, ele acredita realmente naquelas coisas que ele está falando, naquelas coisas que ele viveu e naquelas atrocidades que ele cometeu. E desculpe até te interromper, Perdão, mas para você fazer toda essa construção, você também leu muitos casos de psicopatias, de personagens reais? Olha, eu procurei, assim, eu trabalhei um pouco, assim, vendo algumas coisas, séries. Eu fiz muitos personagens barra pesada, assim, na minha vida. Pô, com essa cara de bom moço, sempre te chamam para o vilão, não estou entendendo isso. Simpático, né? Mó simpatia. E chamado para ser vilão. Não, eu já fiz de tudo, mas já fiz uns assim. Então, assim, cada vez que você faz, né, um trabalho, um personagem, você vai pegando coisinhas que você pega naquela caixinha lá atrás e fala, acho que eu posso usar isso aqui, acho que era bom para o personagem. Mas esse realmente é bem diferente, assim, ele não tem uma característica... não é assim, você está dizendo, não é o Hannibal Lecter, sabe? Não, ele é um cara assim. Eu estou aqui conversando com vocês, daqui a pouco ele fala, então, eu conheci uma pessoa que aconteceu isso. O cara do lado vai ficando assim. E às vezes ele fica ali atento. Olha, você não tem noção da beleza que foi fazer aquilo. Ele vai falando essas coisas. E o que é aterrorizante é que ele fala. Eu falo com as pessoas assim durante o espetáculo, eu estou aqui falando com vocês. Então, isso é muito impactante. Bom, você já falou bastante, agradeceu aqui a Regina ao Sesc, mas vamos repetir para o pessoal que está em casa. Sim. Onde é que está o espetáculo, o horário desse espetáculo, os dias, para que as pessoas sejam convidadas a refletir com você e fiquem também depois para esse bate-papo que tem após o espetáculo. Sim, não é na isso? quinta-feira. Eu vou falar aqui. Aqui é o programinha da peça, né, o programa da peça do espetáculo, Diário do Farol. Nós estamos em cartaz no Sesc Copacabana, na sala Mezanino, de quinta a domingo, às 20 horas, até o dia 22 de setembro. E, nesta quinta-feira, dia 12, nós vamos ter um bate-papo após o espetáculo com o psicanalista Joel Biermann, que vai falar muito sobre o trabalho dele. Ele já assistiu o espetáculo, então ele vai
falar um pouco sobre a trajetória e sobre essa figura do espetáculo lá que a gente está fazendo. Não é fácil falar de maldade, mas é preciso encará-la para que a gente possa também entender os caminhos e, inclusive, neutralizar, não é? Ou seja, se defender em algum momento que a gente precise. Thelmo, parabéns pelo seu trabalho, muito sucesso com a sua peça. A gente volta daqui a pouquinho, deve ter pergunta para você. Agora, a gente vai para o intervalo. Sem Censura, volta já. Estamos de volta com o Sem Censura de hoje. Vamos saber o que vocês estão dizendo nas redes sociais. Bruno Barros. É isso mesmo, Cátia Navarro. Chegou a hora da interatividade, a hora que a gente gosta muito de saber o que você em casa achou do nosso programa. Gostou, não gostou, tem crítica? Pode falar a verdade que aqui é sem censura. Vamos ver. Sônia Regina Patti Bellucci, ela disse que o Sesc é muito bom, ela frequenta lá em Sampa, leva entretenimento, cultura e lazer com uma infraestrutura. E ela fala que essa peça parece ótima, tem como referência o grande Abu Janra, um mestre que curti muito também. E para Sampa, qual é a previsão dessa encenação? Daqui a pouquinho ele vai falar, vamos ver, pode rodar mais. Francisco Araújo, como sempre, este é o melhor programa da TV. Valeu, Francisco, pela mensagem. Elogio, a gente gosta muito. E aí tem uma mensagem da Edna Pinho, de Feira de Santana, lá na Bahia, e ela faz um relato aqui, e ela diz que ela já recebeu um SMS fraudado com a logomarca do Banco do Brasil, pedindo para acessar o site que me enviaram para atualizar o celular dela. Ela não caiu no golpe porque foi na agência e o banco não envia esse chamado. Enfim, a mensagem da Edna é interessante para a gente sempre desconfiar, né? Tem aquele ditado que diz, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Então, sempre fica aí, dá uma olhada, vai no banco, liga, pede para alguém saber para você. Agora é a Maria Eliette, de Blumenau, Santa Catarina, e ela quer que o Thelmo vá para Santa Catarina. Está todo mundo querendo o Thelmo, ele vai dizer daqui a pouquinho para onde mais que essa peça vai. Por enquanto é isso, daqui a pouco tem um bloco no Facebook com mais interatividade. Você em casa continua participando do programa com a hashtag Sem Censura ou então pelo WhatsApp. É isso, Cátia Navarro. É isso, é muito bom ver que os comentários de vocês são pertinentes aos assuntos que a gente trata aqui. A gente se sente como se vocês estivessem aqui com a gente. Isso é muito positivo. E já que vocês falaram no Sesc, não é? A gente aqui está recebendo a diretora do Sesc no Rio de Janeiro, o Thelmo já agradeceu a ela. Seja muito bem-vinda ao programa Sem Censura. Eu concordo, acho que o Sesc realmente realiza muita coisa positiva, muitas obras em vários aspectos, culturais, educacionais, enfim. Regina Pinho, muito bom tê-la aqui. Boa tarde, Kate, Bruno e todos os outros que estão aqui. Nós estávamos agora há pouco falando aqui dos bastidores, como eu estou à vontade, porque esse programa está bem Sesc, né? Vendo aqui a doutora falar de TSI, do trabalho com a terceira idade, o Sesc também faz esse trabalho, parabéns a você, precisamos muito disso. Está aqui nosso querido artista falando de Sesc, né? Estamos em Copacabana, música ali, nossos bons ventos, que bons ventos trazem a gente. E aqui a gente vem falar de uma biblioteca à noite, que é uma exposição maravilhosa, que está acontecendo, ela já está montadíssima, pronta para receber a todos do Rio de Janeiro. Dia 12, nós vamos abrir ao público uma grande exposição que chama-se Biblioteca à Noite. É uma experiência maravilhosa, porque o grande Mangel, que sempre falou, que sempre escreveu sobre biblioteca, que a biblioteca não é aquele lugar só do livro, de acumular livros, é um lugar que vai para muito mais além, vai para muito mais além do ser humano até ficar numa biblioteca. Ela traz, a biblioteca vem para dentro da gente, tem aquele olhar reflexivo, por isso à noite. E essa exposição que abrirá dia 12, no Sesc Copacabana, tem um primeiro momento que é a biblioteca de Mangel, né? Da forma que era a biblioteca dele, na casa dele. Então, ela não é virtual ainda, mas é de um sabor, de uma delicadeza maravilhosa. Se passam uns 20, 30 minutos nessa biblioteca do Mangel, com a gente se preparando para ir para a virtual. Num segundo momento, passa-se para a biblioteca virtual.
é de uma lindeza, né, é de uma novidade, é de uma beleza, e que chama nossos sentimentos. Colocamos um óculos, claro, e vamos passear por 10 grandes bibliotecas. Maravilhoso. É um trabalho lindo do Mangel e para nós, um trabalho do SESC do Rio de Janeiro, também que nós... Um trabalho apurado, tem quase um ano que nós estamos negociando para trazer essa exposição. O nosso presidente Queiroz, que nos deu todo o apoio, e há um investimento grande, porque é um evento grande, é uma exposição grande. Quais bibliotecas que vocês apresentam? São 10 bibliotecas, Bruno. Se eu pegar um Tem papelzinho... bibliotecas famosas aí, né? Tem uma colinha aqui para dizer para o Bruno, que eu já imaginei que ele ia perguntar isso. Né? Bruno é curioso, já quer visitar Bruno a é biblioteca, curioso. passear por todos os lugares. Né? Por isso, Bruno, eu trouxe uma colinha aqui desses papéis já. Não, e também eu imagino que tem a interatividade, né? E que essa interatividade, essa experimentação é que deve ser fascinante, né, Bruno? Acho que é por isso que você perguntou também. Bruno, nós trazemos bibliotecas, as que existem, algumas imaginárias, que isso aí é o mais maravilhoso, né? Biblioteca de Sarajevo, da Alexandria. Imagina, você vai da cidade do viajar, México, de Copenhague, de Ottawa e tantas outras bibliotecas. Agora, o mais importante, Bruno, além dessas 10 bibliotecas que se traz, é que, através dessas 10 bibliotecas que são trazidas, tinha que ter um número, tinha que ter um corte, né? A gente pode imaginar, inclusive tem uma biblioteca imaginária, né? A gente pode imaginar outras tantas bibliotecas. É nesse lugar do ler, da leitura, e é isso que o SESC pretende, é isso que o SESC investe, é que esse universo da literatura, da leitura, da formação do leitor, da formação de um público que lê, que é muito importante, né, no nosso país e em todas as sociedades, que, a partir dali, nós funcionamos. Nós iremos abrir de terça a domingo. Nas terças-feiras, nós vamos receber crianças, adolescentes, pessoas das escolas públicas, que normalmente não têm a oportunidade de ir num evento que nem esse. E é para isso que nós existimos. Então, vamos de 9 horas até as 20 horas, exatamente para favorecer que um público maior participe da nossa exposição. Então, socializar é o que a gente pretende, chamar um público, atender o maior número possível de pessoas, é isso que a gente quer. E é isso que o SESC é. O SESC é uma instituição educadora e educativa que, quando nós pensamos na biblioteca à noite, que quando apresentamos essa biblioteca à noite, tem tudo a ver com a gente. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos 18 bibliotecas funcionando normalmente nas mais de 20 unidades do Rio de Janeiro. Temos mais de 100 mil títulos muito atuais de livros, das mais variadas histórias. Então, isso está muito ligado à biblioteca à noite, ficará até 12 de janeiro, mas essa exposição diz do nosso trabalho, do trabalho que o SESC já faz. Agora, eu tenho que fazer uma pergunta que fiquei muito curiosa. Quando esse título diz assim, a biblioteca à noite, eu fiquei imaginando naquelas bibliotecas dos monges da Idade Média, que não tinha nem luz, gente, eu tenho que falar isso, porque a imaginação da gente voa, né? Ainda mais tem quando morcego. fala em livro, literatura, a minha imaginação vai longe. Eu imaginei entrando num lugar, naquela penumbra, onde eu preciso de uma luz determinada sobre algum livro, que vai me chamar a atenção. Eu não sei se eu imaginei muito ou se vocês foram por esse caminho. Vamos lá. Qual a diferença da minha imaginação para o real? Você imaginou perfeitamente bem. Oba! Quando nós entramos na biblioteca de Mangel, é realmente aquela biblioteca que tem um escurinho, que a luz chama a atenção para um livro, para outro. Agora, somos nós, as pessoas que vão entrar naquela biblioteca, é óbvio, que vão ter um olhar mais direto para uma janela. Por exemplo, quando eu vi pela primeira vez, porque vi várias vezes, entrei várias vezes nessa exposição, me chamou a atenção uma cadeira exatamente colocada perto de uma janela, e a janela tinha umas gotas d'água, um orvalho que caía por trás. Ali é de uma imaginação, porque pareceu com o meu canto de leitura na minha casa,
né? Eu não tenho uma biblioteca, mas eu não tenho um lugar de leitura. E cada um de nós tem nem que seja um sofá, uma cadeira onde você lê, né? Um quarto, que a gente arruma, né? Então, cada pessoa tem a sua experiência de acordo com o seu interior. E quando chama-se biblioteca à noite, tem realmente essa penumbra, esse olhar, essa luz que vai para um livro, que vai para o outro, que vai nos chamar de acordo com a nossa sensibilidade, né? Mas também chama para uma biblioteca à noite, e nós podemos, quem entra lá pode imaginar, bom, a minha biblioteca à noite chama para o meu interior, para a minha biblioteca à noite, para o meu conhecimento que está dentro de mim, numa noite metafórica, né? Também pode ser visto assim. Por exemplo, eu tive essa experiência. Vários livros maravilhosos, e eu olhei para a janela, uma cadeira, porque parece com o meu local de ler, de estudar, e para essa biblioteca, para esse conhecimento dentro de mim, a minha biblioteca à noite, de mim, mais filosófica. Regina Pinho, você já convidou todo mundo, já falou que está no SESC Copacabana, falamos bastante aqui. O livro, né, que a Regina trouxe, belíssimo, a Biblioteca Uma História Mundial. Fica o convite da Regina e o nosso agradecimento pela sua presença aqui para falar de algo tão caro a todos nós, que são os livros. E eu concordo com você, as bibliotecas são espaços fascinantes. Basta que a gente tenha um olhar para elas diferenciado, não é isso? Sem dúvida. Regina, muito sucesso para o trabalho de vocês e parabéns muito por tudo que vocês realizaram. Muito obrigada a vocês. Não é isso? Fica aqui de lembrança para vocês um livro e mandarei outros. Trouxe só um, mas mandarei outros. Eu quero. Esse livro aqui que a Regina está trazendo, a Biblioteca Uma História Mundial, na verdade, Regina, você aqui traz a história de várias bibliotecas nesse livro aqui. Exatamente. De várias bibliotecas, de muito mais que 10 bibliotecas, e a história das bibliotecas não só como um lugar de guardar livros, de expor os livros, mas para além. Então, este é um livro que reproduz muito a história das bibliotecas, de várias bibliotecas, e do que é ser uma biblioteca, de uma forma humanizada. Porque uma biblioteca ela é muito mais realmente só do que um local onde a gente tem estantes com livros, não é? Uma biblioteca viva é aquela em que você tem gente nela, em que você mexe nos livros, tira, comenta, né, Claro. Regina? E eu acho que é isso que é o fascinante dessa exposição de vocês. Vocês estão trazendo para a gente uma coisa interativa que você vê que o jovem Bruno Barros já ficou curioso para ir. Eu vou lá. Quais são as 10? Mas eu só disse 4. Porque, Bruno, você vai nos ver, né? Todos vocês estão convidados, por favor. Eu estarei lá na quinta, sem Com falta. certeza. Gente, olha só, o Sem Censura vai terminando luminoso, não é não? Com livros e com esse convite da Regina Pinho. E eu quero agradecer a vocês que estiveram com a gente nessa tarde, a todos os convidados que fizeram parte dessa nossa conversa. Bruno Barros, obrigada. Obrigado, e o papo continua na internet, continua assistindo aí a gente, que a gente vai falar mais um pouco no Facebook, hashtag Sem Censura com a sua mensagem. Até amanhã. Isso, gente. Até amanhã a gente volta com mais um Sem Censura e agora vamos ouvir o Pedro. Que bons ventos de novo nos levem a encerrar da melhor maneira possível o Sem Censura de hoje. Pedro, é com você.
Silveira.